Olá, alunos do primeiro ano, sejam todos bem-vindos à aula de tecnologia. Eu sou a professora Juliana e estou com a Fabiana, professora Fabiana, que vai estar conosco hoje, conduzindo a aula. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada, sejam todos bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós teremos mais uma aula de tecnologia para vocês. E espero que vocês participem bastante aqui no chat. A nossa intenção é que vocês interajam, como se fosse realmente uma sala de aula. E antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de dar um recadinho para vocês. A gente está tendo agora a pesquisa do currículo paulista, Então, esse ano já foi instaurado o novo currículo paulista, para o ensino fundamental, e agora a gente está com uma atualização desse currículo também para o ensino médio. Então, como isso vai impactar também na vida de vocês daqui para frente, é muito importante vocês participarem, darem a opinião de vocês e, principalmente, pensarem em como vão ser os anos daqui para frente. Então, por favor, aqui a gente vai colocar na tela um QR Code para vocês, tá? Quem não puder acessar o QR Code, vocês também podem acessar pelo site do SED, que é a Secretaria Escolar Digital. E na Secretaria Escolar Digital é o mesmo site que vocês pegam o boletim de vocês, o login é o RA, a senha, a data de aniversário, e aí vocês participando dessa pesquisa para vocês pensarem como vão ser os anos do ensino médio daqui para frente. Tá? Então, dando início à nossa aula, hoje o tema da nossa aula vai ser fake news. Eu acredito que seja um assunto que a gente está já aparecendo há um bom tempo, a gente falando sobre isso. Então, para o início da aula, eu gostaria de saber de vocês o que você entende por fake news, o que é fake news para vocês. Então, eu vou deixar aí um minutinho para vocês responderem, aí a gente volta trabalhando um pouco mais esse assunto. Então, vamos lá, Fabiana. Estamos com bastante interações, muito legal isso. Continue mandando aí as suas informações. O Vinícius, o Cauã disseram que é uma notícia falsa. E a professora Maria também. Obrigada, professora, por contribuir com a nossa aula. E aí, é uma notícia falsa, professora? O fake news, na verdade, se a gente for pegar realmente pelo nome, são notícias falsas. Só que muitas vezes o fake news não necessariamente é uma notícia completamente falsa, uma notícia que realmente não tem nada a ver com a realidade. Às vezes ela pode ser um recorte de algo que é verdadeiro e que não necessariamente vai ser uma mentira completa. Eles vão, na verdade, falar sobre algo que é verdadeiro, só que deturpando esse assunto. Então aí está o PowerPoint para vocês verem, está na tela de vocês. Então, são notícias falsas ou boatos que são espalhados por jornal, TV, rádio, celular, online, A gente tem Instagram, Facebook, coisas do tipo. E hoje, elas têm um peso muito maior com a internet, porque justamente todas as notícias estão em todos os lugares. Então, uma coisa que você posta no seu Facebook pode ter um alcance absurdo. Então, assim, quando a gente fala sobre fake news ou boatos, eles, na verdade, acontecem durante todo o período da história, A gente pode ter governos que foram eleitos, governos depostos ou diversas outras figuras populares que tiveram a sua vida influenciadas por fake news. Podem não ser coisas tão claras. A gente teve, eu acho que ano passado, uma notícia, eu acho que o Luciano Huck, que tinha morrido. E quando ele foi ver, ele falou, como assim eu morri? Estou vivo, estou bem, estou aqui, maravilhoso. Então, podem ser notícias que nem têm tanto impacto. E elas não precisam ser só
notícias falsas. Elas podem ser também deturpação de coisas que a gente falou mesmo. Fabiana, inclusive, eu queria colocar aqui a posição da Thaís. A Thaís colocou exatamente que é uma verdade manipulada. Então, também, né, podemos pensar dessa maneira. Exatamente, Thaís, está certinho, é uma verdade manipulada. Pode ser totalmente falso, né? Os colegas anteriores do Vinícius, o Cauã, a professora, estão certos também, mas ela também pode ser uma verdade completamente manipulada, tá? Então, existem alguns tipos de fake news que talvez esclareçam um pouco melhor qual que é essa linha entre o que é fake news e o que não é. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos do que são fake news e quais esses tipos que podem aparecer na nossa vida, tá? Então, pode colocar a primeira tela. Então, a primeira é a fake news mesmo, que é uma notícia enganosa. Ela é basicamente quando eles pegam textos antigos ou manipulam a informação para que pareça algo novo e acabe te levando ao erro. Eu acho que esse fake news, principalmente, ele acontece, por exemplo, no Facebook com muita frequência, quando as pessoas repostam notícias que são muito antigas, e aí você vai lá, olha e fala, meu Deus, isso vai acontecer, e meu Deus, Nossa Senhora. E aí quando você vai ver a notícia lá de 2010, de 2012, e não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, tá? Então, é uma notícia que te leva a ter uma compreensão errada daquilo, tá? O próximo que a gente tem são os sites falsos. Os sites falsos, eles são quando pessoas pegam imagens de sites. Então, por exemplo, a gente tem um site do Terra, do UOL, do G1. Eles copiam esse site, o formato, até as letras, o logo, e eles colocam uma notícia falsa. E aí, como o site é praticamente igual àquele que a gente normalmente usa para acessar, a gente acaba achando que é uma fonte confiável e não é. Então, por isso que muitas vezes quando a gente vê um site na internet, é importante a gente ver a URL, que é o nome do site lá em cima, o www, porque aí você vai ver se realmente é aquele site que você estava querendo acessar, ou se teve ali uma manipulação de site e, na verdade, você não está no lugar onde você achava que você estava. Tá? A próxima que a gente tem é a satírica. A satírica é quando eles manipulam o texto, mas com a intenção apenas de ser engraçado. Então, um exemplo disso, a gente tem sites como o Sensacionalista, né? Que ele pega notícias reais e pega um humor e transforma essas notícias. Mas aí não é bem uma fake news, porque a intenção justamente não é informar você sobre algo, é justamente trazer uma questão lúdica, engraçada e brincar com essa notícia. É claro, isso a gente coloca como fake news, porque a gente também tem que ter cuidado para separar esses sites que estão fazendo uma brincadeira dos sites que estão trazendo informações reais para a gente, tá? A gente tem também outros tipos de fake news, como fatos alternativos, que é quando você tem uma notícia e ela é reproduzida de um ponto de vista de alguém. Então, por exemplo, eu acho que essas notícias a gente pode correlacionar mais com o YouTube, né? Então, a gente tem, teve há uns anos atrás o caso de uma youtuber que aí falaram, olha, no vídeo dela tinha não sei o que roxo no fundo, e isso significa que ela estava em perigo, então, Nossa Senhora, liguem para a SWAT. E, na verdade, foi só a interpretação de uma pessoa sobre o que estava acontecendo. Ou, por exemplo, eu vi fulana, estava andando na rua sem aliança, então talvez ela esteja separada, e aí faz uma notícia gigantesca, dizendo que a pessoa se separou porque viu uma foto dela sem uma aliança. E, às vezes, ela só pode ter ido no banheiro, lavado a mão e esquecido a aliança no banheiro. Então, isso são tipos de fake news que acabam gerando para a gente uma impressão errada do que as coisas realmente são. Então, por isso que é importante a gente ter na nossa cabeça que a fake news ela não é obrigatoriamente uma notícia completamente falsa. Ela pode ter, sim, um fundo de verdade. Só que a maneira com que esse fundo de verdade é trabalhado induz a gente ao erro, tá? Eu quero que, enquanto a gente está falando isso, que vocês também coloquem situações em que vocês viram isso, né? Ou sites que, por exemplo, vocês sabem que trabalham dessa maneira, ou situações que vocês se depararam, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes, para cada um de nós, essas fake news vêm de lugares diferentes. Então, elas podem vir do YouTube, elas podem vir do Instagram, do Facebook, ou de sites mesmo. Então, onde vocês já tiveram essas experiências com fake news? E se vocês já tiveram essas experiências, tá? Fabiana, deixa eu te perguntar uma coisa.
estão questionando muito aqui no chat se sites falsos são fake news. São. Os sites falsos, eles são considerados fake news porque justamente eles te dão uma informação falsa. É uma informação falsa do próprio site. Então, eu vou dar o exemplo do G1. Você entra num site que está lá o login do G1, não sei o quê, tudo escrito. Ou até mesmo do UOL, do Terra, tá? Quando você vê esse site, você acredita que aquele site é uma fonte segura, e ele não é. E eu posso escrever qualquer texto naquele site. E por você achar que é uma fonte confiável, você vai olhar e falar, não, eu vi no G1, é verdade, eu tenho certeza. Só que não foi, porque na verdade foi um site falso. Isso, hoje, é usado muito para manipulação de informações com algum intuito, né? A gente teve muitos casos, por exemplo, nas eleições americanas, né? Que eles vincularam alguns problemas de site, noticiando notícias falsas dos dois lados, né? Colocando notícias assim, e o pessoal falou, não, é verdadeiro, é que eu vi em tal site. Na verdade, era um site falso. E não tinha nenhum fundo de verdade, tá? E isso não significa também que quando a gente vê um site verdadeiro, a gente não tenha que fazer uma pesquisa sobre isso. Um exemplo de uns anos atrás, a gente teve um youtuber, né, que ele tem um blog há muitos anos, que é o Não Salvo. E o Não Salvo, ele lançou a ideia de que a Coreia do Norte estava falando que eles tinham ganhado a Copa. E essa notícia se espalhou tanto que virou uma verdade. Foi noticiado em sites e em vários lugares. E aí, quando isso tomou uma proporção tão grande, ele veio a público e falou, gente, mas isso não é verdade. Eu que, na verdade, falei isso. E, bom, enfim, era uma brincadeira. Se vocês quiserem, vocês podem conferir isso. Tem tanto a parte do Cid, né, que é o dono do site, falando sobre, que é a questão de que, mesmo quando é noticiado por um meio grande, a gente também tem que conferir se essa informação é verdadeira. Porque todas as informações vêm de fontes, e nem sempre essas fontes são totalmente confiáveis. Tá? Temos mais perguntas. Por favor. Posso interromper novamente? O Felipe pergunta se num jornal pode haver fake news. Então, assim, a gente vai lá, busca notícia num jornal e depara com uma fake news. Isso existe? Acontece? Sim, isso pode acontecer. Como eu falei, quando a gente fala sobre notícias, elas têm uma fonte. E essa fonte, se ela vem de uma pessoa, né, não é de um documento verificado, muitas vezes ela pode aparecer. É muito mais difícil isso aparecer em jornais ou outros meios, porque existe uma equipe de produção que faz justamente o levantamento das informações, mas não anula o fato disso acontecer. Dando um exemplo de fake news que existe, sim, nos jornais, que, assim, são as satíricas. Porque existem muitas colunas de jornais onde jornalistas fazem uma reinterpretação das notícias como um alívio cômico. Como a gente tem o José Simão, que é famoso justamente por reinterpretar notícias dando um alívio cômico. Então, não é que ele está dando uma notícia falsa, é bem claro que é uma coluna, que é a coluna do José Simão, e que ele está fazendo comentários sobre uma notícia, mas é uma visão dele. Então, isso também acontece nos jornais dessa maneira, tá? Tenho mais. Pode fazer mais uma. O João Carlos pergunta, como saber se é fake news ou se a notícia é verdadeira? A ideia é você entender da onde veio essa notícia. Normalmente, quando você vê uma notícia na TV, ela sempre vai vir com a fonte embaixo, ou num jornal, ou num site, sempre no rodapé tem a fonte. É bom dar uma olhada. Porque ali, por exemplo, quando eles falam dados, 50% da população fez isso, 40% da população aquilo, eles têm que tirar essa informação de algum lugar. Muitas vezes é do IBGE. Então, você pode ir diretamente no site do IBGE e fazer essa pesquisa. Ou, por exemplo, você viu ali, o Conselho de Medicina falou tal coisa, e você fala, mas será que é verdade? Você pode jogar na internet, em artigos científicos e outros lugares, que você também vai achar essas notícias. Às vezes, os noticiários eles só passam informações que já estão contidas em algum lugar. Né? Por exemplo, informes do governo. Eles são sempre passados por fontes oficiais do governo e depois são retransmitidos na TV. Então, você pode ir atrás dos comunicados originais, das notícias originais, de onde foi tirada toda essa informação. Tá? Temos mais alguma?
Você pediu para citarem alguns exemplos, né? O Felipe disse que existem algumas situações que é aquele clique aqui que você vai ganhar dinheiro, Sempre. né? Aquela coisa assim, que a gente vai passando, aqueles anúncios, e aí a pessoa clica e ali roubam os dados, fazem a limpa na nossa vida, na nossa história. Isso acontece muito, né, Fabi? Acontece. E até uma coisa que é meio, não diretamente de roubar dados, mas às vezes assim, clique aqui para fazer pesquisas e ganhar, sei lá, qualquer coisa, uma moto. E aí você vai lá e clica e você fala, nossa, vou andar agora de moto por São Paulo inteira, vai ser só sucesso na minha vida. E aí quando você abre o site, ele fala que você tem que responder 700 pesquisas, e aí a pesquisa, cada uma gera um ponto. Você precisa de 1 milhão de pontos para poder conseguir tal item. Então, assim, a primeira notícia que você teve, ela gerou uma deturpação daquilo que realmente é, né? Que não é tão fácil assim, não é só você clicar lá e você já ganha alguma coisa. Existe todo um processo por trás, que às vezes não é do seu interesse, tá? Então, assim, eu agradeço muito da participação de vocês, eu realmente fico muito feliz de vocês estarem participando. Essa é a intenção do Centro de Mídias, a gente tentar trazer um pouquinho da sala de aula para vocês que estão em casa, né, na segurança do lar de vocês. Então, assim, uma coisa que eu quero fazer uma dinâmica com vocês é trazer uma notícia que foi veiculada, tá? E para a gente pensar um pouquinho mais sobre ela, ela tem até a ver com o nosso momento, que foi do coronavírus. E eu gostaria de trazer essa notícia para vocês. Se puder colocar na tela a notícia, por favor. É o slide anterior, é essa mesmo. Então, assim, quando a gente começou, né, a ter as notícias, aqui a repercussão aqui no Brasil, isso foi até uma coisa que eu conversei com colegas professores na escola que eu trabalho. E qual foi a ideia? Que animais domésticos, como gato e cachorros, carregam o coronavírus e podem transmiti-los para os seres humanos. Isso é uma notícia que eu acredito que muita gente tenha visto, tá? Pode voltar aqui. Eu quero que vocês vão escrevendo aqui no chat pra gente, por favor, se vocês tiveram acesso a essa notícia, se vocês viram ela pelo Facebook, pelo WhatsApp ou por diversos meios. Então, por exemplo, eu vi essa notícia pelo Facebook, tá? E em alguns vídeos no YouTube também. Uma colega minha falou que tinha recebido por um grupo de WhatsApp e coisas do tipo. O que acontece? Essa é uma notícia onde eles pegaram um recorte da realidade e transformaram isso em outra coisa, tá? Então, por exemplo, é verdade que gatos e cachorros podem ter coronavírus? Sim. Por exemplo, a maioria dos gatos, se não todos, tem coronavírus, só que é um vírus no estômago, na verdade. E ele, quando sofre uma mutação nos gatos, ele gera uma doença chamada PIF. Eu não vou me aprofundar, porque não é a ideia da aula, mas é uma doença, na verdade, só de gatos, que afeta o estômago e não pega na gente, não tem nada a ver com o que a gente tem, né? Da mesma maneira, os cachorros. E aí isso levou muitas pessoas a se questionarem, né, que terem animais domésticos, falar, meu Deus, eu tô com meu gato em casa, tô com meu cachorro em casa, ele pode me transmitir coronavírus. E se isso for levado como uma verdade, vocês já pararam para pensar a quantidade de pessoas que, por exemplo, podem abandonar animais na rua, os maus tratos que os animais podem sofrer por uma informação que é completamente falsa? Então, quando a gente fala sobre fake news, a gente tem que pensar que o maior problema delas são as consequências que elas geram. Podem ser fake news que não tenham consequências tão grandes. Por exemplo, a gente estava conversando, né, Ju, antes da gente começar a aula, que tinha saído uma notícia falando que em São Paulo era obrigatório o uso de máscara dentro do carro, tá? Não estou falando na rua, dentro do carro enquanto você está dirigindo. E aí começou a se espalhar a notícia, espalhar, e aí veio o próprio governo para desmentir e dizer que não, dentro do carro você pode ficar sem máscara, mas a partir do momento que você sai, você tem que colocar a máscara. É uma notícia que impacta a nossa vida? Não exatamente. Não faz tanta diferença, não é algo que vai mudar a nossa rotina totalmente. Porque se você está indo para algum lugar, você está carregando uma máscara, é só mais uma questão de logística. Mas existem outras notícias que podem ser muito graves. Por exemplo, há um tempo atrás, né, houve uma notícia de que uma moça acho que foi de Santos, que eles veicularam que havia uma mulher abusando de crianças e tudo mais, confundiram uma moradora da cidade com essa mulher, e ela acabou a vir a falecer por causa disso, né? Por causa de todos os ataques que ela sofreu, por uma fake news, porque não era ela,
Na verdade, a notícia foi passando de boca a boca. Ah, não, é fulana, é fulana, é fulana. Quando chegou na fulana, não era. Só que já era muito tarde para eles conseguirem pensar nisso. Eu sei que é uma notícia bem pesada da gente pensar, mas a gente também tem que pensar que existem fake news que impactam de maneira muito negativa na nossa vida, tá? A gente tem fake news até menores, que são, por exemplo, os boatos que existem sobre nós. Quando você abre a internet e alguém vai lá e comentou alguma coisa sobre você no Facebook ou no Instagram e agora todo mundo está sabendo. Nas escolas, né, a gente já teve experiência, por exemplo, dos top 10, que são as pessoas que eles elencam e falam características ruins, né, dessas pessoas. E aí, como a vida dessas pessoas se mantém? Você acha que quando alguém tem a sua imagem exposta na internet de maneira negativa, ela segue a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido? Você acha que isso talvez não impacte diretamente nessa pessoa? Então, as fake news, a gente sempre tem que pensar que elas não necessariamente estão só no grande, lá nas notícias veiculadas sobre coisas importantes. Elas também podem estar nos boatos pequenos, elas também podem estar nas fofoquinhas, porque justamente são notícias falsas, são informações falsas no geral, né? Vamos até tirar o termo notícias, mas são informações falsas que são passadas pelas pessoas e que deixam um impacto na nossa vida, que pode ser positivo ou negativo, mas normalmente tende a ser um impacto negativo, tá? E pensando nisso, a gente preparou uma atividade para vocês, tá? Rapidinha. Aliás, antes de começar a atividade, o pessoal aí comentou se viu essa notícia? Se viu a notícia, não. Ninguém comentou, mas tem um monte de gente mandando perguntas aqui. E aí, vou aproveitar aí que você me deu um segundinho, Fabi. Presta atenção. Thalita, Fernanda, Luana, Amanda, Juliana, Vitor, Vitória, Tainá, Jéssica, Wendel, Nicole e Thiago. Todos querem saber se o Wikipédia é confiável ou é fake news. O Wikipédia é um assunto que a gente sempre acaba voltando quando fala sobre isso. A Wikipédia, ela não noticia exatamente coisas, são informações. A Wikipédia, normalmente, a gente tem o costume de falar de que ela não é um site tão confiável, no sentido de que ela pode ser editada por qualquer pessoa, tá? Então, não é um site fechado, onde vai ser uma informação que foi passada, às vezes, por um historiador, por um cientista, e que está lá o nome dele. Se vocês perceberem, vocês mesmos podem editar a Wikipédia. Por isso que a gente sempre pede para que vocês... Até pode olhar a Wikipédia para você ter ali um norte. Ela nem sempre está com informações falsas. Existem muitas matérias na Wikipédia que são muito úteis. Mas é sempre bom dar uma segunda checada, porque às vezes as pessoas editam fatos, né? A gente tinha até um satírico da Wikipédia, né? Não sei nem se continua no ar, mas era Deciclopédia, que a ideia era justamente brincar com isso, trazer informações falsas. Era bem mais de chacota, não era nem umas informações positivas. Mas a Wikipédia, eu acho que é mais o cuidado de fazer uma checagem dupla, justamente por ela poder ser editada por qualquer pessoa, tá? Tanto que quando a gente faz trabalhos de faculdade e outras coisas, a gente tem que ter fontes confiáveis, a gente não pode usar, por exemplo, a Wikipédia como referência, tá? Posso? Pode. Você já comentou, mas tem bastante gente querendo saber novamente, a Renata, o Thales e o Gabriel, como identificar uma fake news. Você falou lá no comecinho da aula, eu gostaria que você levantasse novamente esse ponto para esses alunos que ficou essa dúvida aí. Tá. Eu acho que para você identificar uma fake news, primeiro você tem que saber de qual lugar ela está vindo, tá? Quando é de um youtuber, normalmente ele coloca, por exemplo, na caixa de descrição do vídeo, da onde essas informações foram tiradas. E muitas vezes eles mesmos deixam claro se é uma opinião deles ou se eles estão lendo algum fato, tá? Quando você fala de jornais, é a mesma coisa. É que, normalmente, quando a gente vai ver uma fake news, ela sempre vai ter alguma coisa ali que não vai estar batendo, tá? É um pouco difícil quando a gente fala sobre fake news que são disseminadas, assim, por canais confiáveis. Por exemplo, como eu falei do CID do Não Salvo, que saiu até em outros países sobre essa questão da Coreia do Norte. Mas quando você recebe uma informação por WhatsApp, quem checou a fonte? Né? Como foi um jornalista que te mandou por WhatsApp? Normalmente não.
Ah, eu vi uma notícia no Facebook que a menina escreveu um textão. Então, mas ela escreveu o textão. De onde saiu esse texto? Né? Então, a ideia é que sempre que vocês vejam uma informação, vocês consultem fontes seguras. Né? Por exemplo, dessa questão do governo, das máscaras. Vai no site oficial do governo, né? Do Detran, da CT, ou da sua cidade, né? Onde tem o departamento de trânsito da sua cidade, para ver. Né? É sempre consultar quando você fica em dúvida. E tomar muito cuidado quando você fala ou passa essas informações para as pessoas, né? Porque às vezes até você acreditava que era verdade e não era, tá? Isso ajudou? Não ajudou? É que é muito complicado quando a gente fala sobre notícias, né? Eu acho que sim, porque vou dar uma pausa nas perguntas para passar para a Fabiana aqui o que eu estou lendo. O Matheus disse que a aula está ótima. Obrigada, Matheus. Obrigada, Matheus. E a Camille está pedindo para a gente voltar mais vezes. Com certeza, vocês vão ver muita gente, né, Fabiana? A gente vai virar, assim, olha, amigos íntimos, assim, maravilhosos, tá? Pode continuar. Então, assim, quando a gente vê essas informações, eu vou dar o exemplo, é que vocês hoje estão no ensino médio. Mas quando a gente vai para a faculdade, por exemplo, no nosso trabalho, como TCC, a gente sempre tem que ter mais de uma fonte sobre o mesmo assunto. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente passa para as pessoas. É claro, tudo tem uma limitação. A gente não está falando de informações que você passa no bairro, ou, sei lá, você falou para sua avó que era 2 xícaras de farinha na receita e era uma só. Acontecem, isso são falhas. O problema é quando são informações que impactam na vida das outras pessoas. Aí sim, a gente tem que tomar um cuidado de onde veio essa informação, se o que a gente está falando é real ou não, tá? Então, eu vou passar rapidinho, né, uma atividade para vocês, justamente sobre isso que a gente está falando, que é sobre fake news na nossa vida, tá? Pode colocar aí na tela, por favor. Então, assim, em algum momento, já espalharam alguma fake news sobre você ou sobre alguém que você conhece e que impactou negativamente na vida sua ou dessa pessoa? Eu quero deixar claro que vocês não precisam colocar o quê, porque justamente se for algo que impactou negativamente, a gente não vai querer, né, que isso seja visto de novo. Mas eu gostaria que vocês dissessem que se foi ou não e quais foram essas consequências para a sua vida ou dessa pessoa. Eu vou dar 5 minutinhos aí para vocês responderem. Aproveitem esses 5 minutos, se você teve menos tempo, para olhar as respostas dos seus colegas, para você ver o que os outros colegas estão dizendo, porque é importante não só você prestar atenção no que a gente está falando aqui, mas também ver as experiências de outras pessoas, tá? Então, eu vou dar 5 minutinhos e a gente já volta.
Então, voltamos aqui, tá? Então, Ju, conta pra mim o que o pessoal falou aí. Muitos, assim, a maioria dos alunos responderam que sim, que já viram isso acontecer, que realmente é cotidiano na vida deles, né? Mas eu queria colocar principalmente a resposta da Adria, que falou que aconteceu com uma amiga dela. O Pedro disse que aconteceram muitas vezes. Então, essa interação de vocês é muito legal. Eu acho que é assim, essa atividade foi para que vocês vejam que se um boato, uma fake news, ela acontece num grupo pequeno e ela já gera todo esse impacto, imagina quando essa notícia tem uma proporção muito maior e afeta muito mais pessoas. Então, por isso que quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente hoje que a gente tem a internet, tá? Porque quando a gente fala sobre a internet, qualquer coisa que você posta, todo mundo tá vendo. Quando eu tô no meu trabalho, eu faço alguma coisa, eu posto no Instagram, por exemplo, não é só o pessoal do meu trabalho que tá vendo. São todas as pessoas que me seguem, né? Ou, por exemplo, se você posta alguma coisa no Twitter, isso não fica só para as pessoas do seu ciclo social, isso vai para uma gama de pessoas enorme. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, quando a gente fala coisas que impactam na vida de outras pessoas. Principalmente quando é algo negativo, tá? E a gente teve umas perguntas que a Ju estava me falando, que a gente vai retomar agora, né, Ju? Eu acho que são perguntas bem válidas para levar para todos os outros alunos, porque até algum deles pode estar com essa mesma dúvida. O Luan e a Marcela, quem faz a fake news pode ser preso? Tudo depende de quais legislações você está quebrando com essa fake news. Como a gente tem uma aula um pouco curta, não dá para a gente ir por todas elas, tá? Mas, por exemplo, se foi exposta uma foto sua ou uma conversa sua, que isso é uma questão de privacidade. Se você tem o seu WhatsApp, alguém printou uma conversa e postou sem a sua autorização, é crime de violação de privacidade. Então, se foi uma imagem sua que você não autorizou, se foi algo relacionado a você, seu nome foi citado sem a sua autorização, você pode sim denunciar. Se essa notícia ela foi veiculada em outros lugares, dependendo, por exemplo, o Facebook é um texto de alguém, você pode denunciar, como a gente pode denunciar racismo, como a gente pode denunciar homofobia e assim vai. Algumas plataformas até estão criando meios para isso acontecer. O Facebook, por exemplo, ele está mexendo nos algoritmos e se você passa muitas notícias, eu acho que com um tempo curto de espaço e do mesmo tema, você é bloqueado, né? E você passa por um filtro do Facebook. Hoje, o WhatsApp, você não consegue compartilhar a mesma informação para várias pessoas, tá? Quando ela já foi compartilhada, tá? Então, por exemplo, se eu escrevi um texto e eu compartilho para 4 amigos, ok, né? Mas quando essa informação já foi compartilhada e aí você vai compartilhar de novo para várias pessoas, ele vai até aparecer uma janelinha dizendo esse texto já foi compartilhado muitas vezes, então você não pode compartilhar com mais de uma pessoa, tá? Então, alguns mecanismos estão sendo feitos. Vocês podem sim denunciar. É que a questão da prisão depende da gravidade dessas fake news. Então, por exemplo, a pessoa que falou que a gente tinha que usar máscara dentro do carro, não vai ser presa, não foi uma coisa grave. Mas se isso afetou a sua vida, afetou a sua imagem, isso teve um impacto muito grande na vida de alguém, isso pode ser, sim, passível da lei. Da mesma maneira, se eles passam notícias que podem colocar em risco a sua vida, tá? Isso pode ser considerado, sim, e tem penalidade, tá? Então, sempre que espalharem notícias de vocês, saibam que vocês podem, sim, denunciar. Vocês podem denunciar para o Facebook, vocês podem ir na Delegacia de Crimes Digitais. Se não tem Delegacia de Crimes Digitais na sua cidade, você pode procurar uma delegacia comum. Você sempre tem esses meios de se resguardar, tá? Então, isso eu quero que fique bem claro, que vocês podem, sempre que vocês verem algo errado, alguém falando besteira de alguém, ou algo sendo exposto, vocês sempre e devem denunciar. Porque é uma questão de humanidade. A gente não quer que aconteça com a gente, então a gente também tem que fazer alguma coisa quando isso está acontecendo com outra pessoa.
né? Porque talvez, nesses casos que vocês estão dizendo que aconteceu com vocês, às vezes vocês ficaram sabendo por outras 5 pessoas que já tinham visto antes. E por que essas pessoas não denunciaram também? Será que elas denunciaram? Será que elas fizeram alguma coisa para te proteger? Então, esse é o pensamento que a gente tem que ter. Sempre que a gente vê alguma coisa que é falso e que pode impactar, sim, na vida de alguém, a gente deve denunciar. Sempre, 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 sempre. Tá? E vocês podem ver, né, por exemplo, agora no fim do BBB, teve o Pyong, que começaram a espalhar um monte de notícias e falar do filho dele, e ele deixou claro que ele vai processar essas pessoas, ou como vocês também podem, é que muitas vezes essas informações não têm nome, né, elas têm uma fonte ali, e elas não necessariamente vêm com o nome de alguém, às vezes é um perfil fake ou coisa do tipo. Mas aí você pode sempre recorrer à lei, que ela está ali para te proteger, justamente para isso, tá? A gente tem mais algumas perguntas? Tem uma sim. A Raquel está perguntando se existe fake news nos livros. Então, dos livros, é um pouco mais complicado a gente pensar como fake news. Porque quando você compra um livro de um determinado autor, você está comprando aquele livro com a intenção de saber a opinião daquela pessoa. Então, não é bem uma fake news. Você já está comprando algo sabendo que está vindo uma visão daquela pessoa, tá? É claro, em livros que a gente tem na escola, podem ter fake news? Podem. Né? Tanto que quando a gente vai na escola pública escolher os livros para vocês, a gente olha todos antes de fazer a escolha. Porque podem vir fake news, podem vir informações erradas, podem vir muitas coisas. Porque foram coisas escritas por outras pessoas, né? Não é um material de divulgação científica, é um livro preparado por outra pessoa para você. Então, mesmo se você vê um livro e falar, acho que isso não é verdade, acho que isso não está batendo, sempre vá lá e pesquise. Porque livros têm muitas correntes de pensamento, né? Quando a gente fala sobre as nossas disciplinas, por exemplo, eu sou de sociologia, existem várias correntes da sociologia, né? Então, às vezes, um livro vai mais para uma corrente, o outro livro vai mais para outra, e aí é muito mais uma interpretação do autor do que realmente uma mentira. E aí é aí que a gente tem que pesar até onde ele está dando uma informação falsa e até onde isso está sendo uma opinião dele. Já que o livro vai com o nome dele, então está bem claro que é um posicionamento da pessoa que escreveu aquele livro. Tá? A gente agora já está acabando o nosso tempo, a gente tem que encerrar essa aula. Primeiramente, eu queria agradecer muito vocês por terem participado. Isso é muito importante para a gente, tá? Eu acho que a gente também sente tanta falta de vocês, então é muito legal a gente poder ter esse contato. Com certeza. Né? E eu agradeço muito da participação de vocês, participação dos professores também e outras pessoas que estão assistindo. A gente ainda vai se ver aí muito ao longo das próximas semanas. E antes da gente se despedir, né? Eu acho que eu gostaria de deixar aí uma reflexão para vocês. Não é uma atividade, então vocês não precisam responder agora no chat. Se quiserem, podem sim, a gente vai olhar depois. É que a gente não tem tempo de fazer isso como uma atividade. Mas podem continuar conversando no chat, mas eu queria deixar essa reflexão para a vida de vocês daqui para frente, tá? Pode colocar aí na tela. Então, quais são as dimensões que as nossas ações podem ter nos ambientes digitais? Tá? Facebook, Instagram, Twitter e assim vai. Quando disseminamos o boato na internet, será que a gente pode considerar que a gente está espalhando uma fake news? E a gente já discutiu sobre isso. Então, talvez essa parte seja para vocês justamente repensarem quando vocês escrevem essas coisas, se você também está sendo uma pessoa que está espalhando notícias falsas, tá? Então, pode voltar para a gente aqui. Então, eu agradeço a participação de vocês. A gente vai olhando, sim, as perguntas aqui no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, talvez a gente não tenha como responder, mas podem, por favor, perguntar para os seus professores na escola. Tá? Eu acredito que vocês tenham contato aí com seus professores. Então, vá atrás deles, perguntem para eles, que eles também estão participando desse processo com a gente, tá? Então, eu agradeço muito. Fiquem em casa, fiquem bem, tá? Cuidem de vocês, da família de vocês, porque a gente quer que vocês voltem. Realmente, a gente está muito ansioso para ver vocês de novo, tá? Vou passar a palavra aqui para a Ju. Parabéns, Fabi. Aula maravilhosa, né, gente? Coloca aí, dá o seu joinha, o seu sorrisinho, os seus coraçõezinhos, para que a gente tenha esse retorno de vocês. Infelizmente, algumas perguntas a gente não conseguiu responder ao vivo,
mas em breve a gente responde. Nós voltaremos. Quando vocês menos esperarem, estaremos novamente aqui. Nós voltaremos. Aquele, né, como quase um filme, voltaremos. A volta da Juliana e da Fabiana. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês, a paciência e espero que vocês estejam bem, fiquem bem, se cuidem. Só uma última fala. Se vocês acharem que a gente precisa corrigir alguma coisa ou melhorar a nossa aula para que fique melhor para vocês daqui para frente, escreve aí no chat se alguma coisa vocês acham que pode melhorar, que a gente pode deixar melhor, que vai ficar mais legal para vocês. Porque, é como ela falou, a gente está num estúdio, a única interação que a gente tem de vocês é pelo chat, e isso é uma experiência nova para a gente também. Então, a gente também precisa saber o que a gente pode melhorar e fazer para que essas aulas fiquem melhores e mais prazerosas para vocês, tá? Então, eu espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa, e a gente se vê assim que possível, tá? Tchau, tchau.